Vamos continuar então o nosso estudo. Bom trabalho, Eve. Continuar aqui então o nosso estudo do livro Ação e Reação, livro de autoria espiritual de André Luiz, psicografia do Chico, capítulo número 5 que nós estamos estudando, Almas Enfermiças. Esse é o nosso segundo encontro desse extenso capítulo. Nós vimos então André Luiz e Hilário como observadores, estudantes, e também Silas, auxiliar da Mansão da Paz. Eles então decidiram, após verem a chegada daquela grande caravana com muitos espíritos que foram recolhidos de processos recém-desencarnatórios, e depois então no dia seguinte eles, por sugestão de Druso, o diretor da instituição, fazerem uma excursão fora da colônia. E então eles caminharam pelos arredores, vendo algumas comunidades que se formavam ali no entorno, comunidades que tinham como habitantes espíritos ainda rebeldes, espíritos ainda endurecidos, que naturalmente formavam esses grupos, mostrando ali principalmente um sentimento de egoísmo, um sentimento de agressividade, de tentativa de submissão daqueles outros que estavam naquela região para servi-los de alguma forma. Enfim, um local ali que talvez nós encontrássemos em filmes, quando vemos ali sistemas caóticos, onde a força prevalece, ou mesmo aqui na nossa sociedade real, situações semelhantes, em grupos que dominam pela força, pelo medo, pela agressividade. Falava principalmente, Hilário, ele se manifestava perguntando por que a colônia de alguma forma não estendia os muros para proteger aqueles grupos, ou tentava de outra forma ajudá-los. E aí então o esclarecimento de Silas é que infelizmente esses espíritos ainda não estavam aptos para receber assistência pelo grau de endurecimento que eles apresentavam, que seria um grande problema para a colônia fazer com que esses espíritos então fossem acolhidos, levados lá para dentro, sem que eles tivessem disposição de mudança. Isso atrapalharia aqueles que sinceramente tinham vontade de se transformar e estavam recebendo ali assistência. Então ficavam ali aguardando o momento em que a dor, na sua maior intensidade, pudesse fazer com que eles então despertassem. Caminhando por esses locais, eles chegaram numa pequena residência, uma pequena instalação, exato, soldado, em que uma luz se encontrava ali iluminando aquele local. Então era uma luz reconfortante. E ali era vamos dizer assim, um pequeno posto avançado da colônia que ajudava espíritos que se apresentavam ali mais maleáveis, mais flexíveis para iniciar essa transformação. A gente vai então começar desse ponto para fazer essa recapitulação, que aqui nós temos Orzil, que é uma nova personagem, que vai então mostrar para nós um outro aspecto de assistência feita pela Mansão da Paz, fora dos seus muros. Então, enquanto eles caminhavam, nossa conversação foi interrompida de imediato, à frente de pequena casa a confundir-se com o nevoeiro, de cujo interior brotava reconfortante jorro de luz. Cães enormes que podíamos divisar cá fora, na faixa de claridade bruxuleante, ganiam de estranho modo, sentindo-nos a presença. De súbito, um companheiro de alto porte e rude aspecto apareceu e saudou-nos da diminuta cancela que nos separava do limiar, abrindo-nos passagem. Silas nulo apresentou alegremente. Era Orzil, um dos guardas da mansão, em serviço nas sombras. A breves instantes achávamos-nos na intimidade do pouso tépido. Aos ralhos do guardião, 2 dos 6 grandes cães acomodaram-se junto de nós, deitando-se-nos aos pés. Orzil era de constituição agigantada, figurando-se-nos um urso em forma humana. No espelho dos olhos límpidos mostrava sinceridade e devotamento.
tive a nítida ideia de que éramos defrontados por um penitenciário confesso, a caminho de segura regeneração. Na sala estreita e simples alinhavam-se alguns bancos e acima deles destacava-se um nicho ovalado em cujo bojo havia uma cruz tosca iluminada por uma candeia estruturada em forma de concha. Afastou-se Orzil para sossegar os grandes animais menos domesticados no interior da choupana, e enquanto isso o assistente informou-nos. É um amigo de cultura ainda escassa que se comprometeu em delitos lamentáveis no mundo. Sofreu muito sob o império de antigos adversários, mas presentemente, após longo estágio na mansão, vem prestando valioso concurso nessa vasta região em que o desespero se refugia. É ajudado ajudando, e servindo com desinteresse e devoção fraternal, não somente se reeduca, como também suavizará o campo da nova existência que o aguarda na esfera carnal, pelas simpatias que vem atraindo em seu favor. Vive só? Perguntei, mal sopitando a curiosidade. Dedica-se a meditações e estudos de natureza pessoal, comentou Silas paciente. Mas como acontece a muitos outros auxiliares, tem consigo algumas celas ocupadas por entidades em tratamento, prestes a serem recebidas em nossa instituição. Nesse ponto do entendimento, Orzil voltou até nós e o assistente interpelou-o com bondade. Estou fazendo aqui uma leitura rápida porque nós já tivemos essa apresentação no nosso encontro anterior, então é só para a gente contextualizar aqui o que vem depois. Bom dia, Gilda. Nesse ponto do entendimento, Orzil voltou até nós e o assistente interpelou-o com bondade. Como passamos de serviço? Muito trabalho, chefe, respondeu ele humildemente. A tempestade de ontem trouxe imensa devastação. Creio ter havido muito sofrimento nos pântanos. Percebendo que se referia aos precipícios abismais em que se debatiam milhares de almas infelizes e conturbadas, Hilário perguntou: e não será possível atingir semelhantes lugares para aliviar a quem padece? Nosso amigo esboçou dolorosa carantonha de tristeza e resignação, ajuntando: impossível. Como quem se dispunha em socorro do companheiro, Silas aduziu: os que se agitam nessas furnas jazem, de modo geral, quase sempre extremamente revoltados, e na insânia a que se entregam fazem-se verdadeiros demônios de insensatez. É necessário se disponham à conformação clara e pacífica para que, ainda mesmo semi-inconscientes, consigam acolher com proveito o auxílio que se lhes estende aos corações. E como se quisesse passar a demonstração do que asseverava, convidou-nos a inspecionar as celas próximas. Quantos doentes agora internados? Orzil, atencioso, respondeu sem titubear: temos 3 amigos em franca situação de inconsciência. Depois de alguns passos ouvimos gritaria estentórica. As acomodações reservadas aos enfermos jaziam ao fundo à maneira de largos boxes de confortável cavalariça. Essa é a figura mais adequada à nossa tarefa descritiva, porque a construção em si denunciava rusticidade e segurança, naturalmente adstrita aos objetivos de contenção. Então eram pequenas celas, no sentido de pequenas jaulas, para conter esses espíritos que, embora eles apresentassem esboçassem essas primeiras intenções de transformação, eram espíritos ainda rebeldes para esses cuidados, portanto, ficavam ali restritos. Bom dia, Didima. À medida que nos acercávamos do refúgio, desagradável odor nos afetava as narinas. Respondendo-nos à inquirição íntima, o assistente salientou: vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser, e esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato,
de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. Sim, confirmamos Hilário e eu simultaneamente. Entretanto, o cheiro alarmante de carne em decomposição era para nós ali um acontecimento excepcional. Silas percebeu-nos a estranheza e endereçou um interrogativo olhar ao encarregado daquele oratório de purgação, o qual informou presto. Temos conosco o irmão Corsino, cujo pensamento continua enrodilhado ao corpo sepulto de maneira total. Enredado à lembrança dos abusos a que se entregou na carne, ainda não conseguiu desvencilhar-se da lembrança daquilo que foi, trazendo a imagem do próprio cadáver à tona de todas as suas recordações. Aqui só para a gente lembrar, quando ele fala que ele se encontra enredado, enrodilhado ao corpo sepulto de maneira total, ou seja, o perispírito completamente ainda vinculado ao corpo, ao cadáver, fazendo com que ele então guardasse todas as impressões daquele processo, que deve ser algo, certamente é algo indescritível para nós, por mais que nós utilizemos as nossas criatividades, seria para nós impossível imaginar um cenário dessa natureza, a não ser vivendo isso na pele, E ainda pelo fato dele se encontrar ainda preso à lembrança daquilo que foi, que não é trazido para nós aqui por enquanto, a experiência que ele vivenciou, ele então se encontra preso de uma forma muito intensa, não apenas vivendo as impressões e sensações, como produzindo, como reproduzindo também as impressões da decomposição através, por exemplo, do odor. Silas não teceu qualquer comentário novo porque atingíamos de chofre o primeiro abrigo, cuja porta gradeada nos deixava contemplar lá dentro um homem envelhecido, de cabeça pendida entre as mãos e aclamar. Chame meus filhos, chame meus filhos. Foi aqui que nós paramos então no nosso último encontro. Vamos em frente. É o nosso irmão Veiga, disse Orzio prestimoso. Mantém fixa a ideia na herança que perdeu ao desencarnar. Vasta quantidade de ouro e bens que passou à propriedade dos filhos, 3 rapazes que concorrem no mundo ao melhor e ao maior quinhão, prevalecendo-se para isso de juízes venais e rábulas inconsequentes. Acostados agora aos varais da porta, Silas recomendou-nos observar com atenção mais detida o ambiente que formava a psicosfera do enfermo. Então aqui, eu acho que é a primeira vez que André Luiz usa essa expressão psicosfera. Nós utilizamos várias vezes, pelo fato de já ser uma palavra reconhecida no meio espírita, para mostrar exatamente esse ambiente em torno de um indivíduo provocado pelo seu conteúdo mental. Então, a psicosfera do enfermo. Então, se eu não me engano, essa é a primeira vez que ele usa. Efetivamente, de minha parte, percebi quadros que surgiam e desapareciam, fugazes, semelhante a figurações efêmeras que se desprendem, silenciosas dos fogos de artifício. Então aqui são imagens efêmeras que ele vai colocando, como se fossem fogos de artifício, ou seja, são flashes de imagens, flashes de lembranças que vão então sendo liberadas pela mente dessa pessoa, desse acolhido, que André Luiz então, através de uma concentração mais detida na mente dele, consegue então perceber essas imagens, porque a gente lembra que esses flashes são produzidos não de uma forma intencional, mas nada mais é do que o reflexo daquilo que ele guarda na sua própria mente, e pelo fato de se encontrar numa condição bastante perturbadora, ele não consegue concatenar as ideias. É como se nós estivéssemos vivendo um grande problema na nossa vida, esse problema então acabasse inclusive atrapalhando o nosso sono, em que a gente tem pesadelos, tem imagens que vão se soltando, você não consegue pensar numa coisa, porque quando você pensa, você entra numa crise de ansiedade, algo assim completamente tumultuado em termos de pensamentos e emoções
que essa pessoa acaba vivenciando. O Flávio colocou para nós aqui, né, um glossário. Rábula, ou provisionado no Brasil, era o advogado que, não possuindo formação acadêmica em direito, obtinha autorização do órgão competente do Poder Judiciário ou da entidade de classe para exercer, em primeira instância, a postulação de juízo. Né? Isso falando sobre a relação dos filhos que procurava, através, né, tanto de juízes como também desses trabalhadores ou desses prestadores de serviço, para organizar essa parte da herança que eles estavam vivendo. Lembrando que a gente fala aqui na década de 1940, né? Na de 50, né? Então era uma prática naquela época diferente do que nós temos hoje. Né? Além disso, né, Jane, não somente a perturbação do que ele viveu, mas a própria qualidade moral que ele apresentava também. Então era aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de confusão que ele vivia. Né? Por isso que quando Kardec chama atenção para esse estado de perturbação que se vive durante esse momento pós-desencarnação, esse estado de perturbação significa exatamente isso, uma grande perturbação. É uma agitação de ideias, é uma agitação de sentimentos, tudo fica muito confuso para o espírito, até então que ele vai, aos poucos, retomando a lucidez, em que ele vai acalmando seus sentimentos, acalmando as suas ideias, sendo capaz então de começar a raciocinar. E muitos espíritos que estavam internados, por exemplo, tanto lá em Nosso Lar como em outras colônias que nós estudamos, eram espíritos que tinham momentos de lucidez e momentos de agitação. No próprio Memórias de um Suicida, lá no Instituto Maria de Nazaré, Camilo fez o mesmo relato para nós, aqueles espíritos que no momento estavam calmos, no outro estavam agitados, porque eles ainda não mantinham o equilíbrio para saírem da condição de pacientes e começarem a se desenvolver de fato. E continua aqui para nós. Lembrando também aqui, né, que esses filhos usavam desses servidores, desses prestadores de serviço, de um modo leviano também. Esse é o detalhe, né, porque não era algo dentro da legislação, algo honesto. Né, então havia ali também essa intenção para se beneficiarem de alguma forma. Deixa eu ver. Tá. Efetivamente, de minha parte, percebi quadros que surgiam e desapareciam fugazes, semelhantes às figurações efêmeras que se desprendem silenciosas dos fogos de artifício. Desses painéis que se avivavam e se apagavam ao mesmo tempo, transpareciam 3 jovens cujas imagens passageiras vagueavam entre documentos esparsos, cédulas e cofres repletos de valores, como que pincelados no ar com tinta tenuíssima que se adelgaçava e se recompunha sucessivamente. Compreendi que registrávamos as formas pensamentos criadas pelas reminiscências do nosso amigo, que, de certo, na situação em que se nos apresentava, não podia, de momento, senão viver o seu drama íntimo, tal a insistência da fixação mental em que se encarcerava. Aliás, essa ideia das formas pensamentos, nós imaginamos que apenas algumas situações do plano espiritual em que o espírito desencarnado ele cria em torno dele algumas imagens, alguns cenários, alguns objetos, né, que fazem parte daquilo que ele projeta da sua mente. Mas nós não nos damos conta das nossas próprias criações mentais. Nós, encarnados, que durante ali aqueles nossos momentos de grande concentração, sejam elas positivas ou negativas, nós também temos as nossas produções mentais, que acabam nos beneficiando ou nos prejudicando de acordo com sua qualidade. Amparado evidentemente pelas vibrações de auxílio que o assistente lhe enviava, segundo percebi, esfregou os olhos como quem buscava liberar-se de garoa imperceptível e assinalou-los a presença. Avançou de um salto para nós e, apoiando-se nas grades que nos separavam, gritou dementado: "Quem sois? Juízes? Juízes?" Aqui também, mais uma vez, a gente encontrou uma outra situação em que essas
esse envolvimento magnético mais benéfico, feito, por exemplo, pelo Silas, ou feito pelo Drúzio, que nós vimos lá na Mansão da Paz com aquele paciente, né, que tinha assassinado os irmãos, cuja o formato da cabeça se encontrava deformado e tal, e outros casos que nós vimos também em outras colônias, quando o espírito se encontrava então em grande agitação, quando recebia essa carga magnética com uma qualidade superior, nós percebíamos então que os espíritos se acalmavam, que os espíritos começavam a apresentar ali, né, um lapso de lucidez para aquele momento, porque depois que essas irradiações terminavam, eles voltavam para esse estado de perturbação. Porque a gente lembra que o natural é nós alcançarmos o equilíbrio e mantermos esse equilíbrio pela nossa própria condição. Mas esses espíritos, não tendo essa possibilidade, recebem então esse auxílio. É aí então que nós vimos que, nesse caso, ele esfregou os olhos e como quem buscava liberar-se de garoa imperceptível, e assinalou-nos a presença, ou seja, essa pequena lucidez que ele apresentou era um efeito artificial, não era um efeito natural. Né, digamos assim, natural porque não era ele quem produzia, mas era artificial porque era uma força magnética externa que fazia com que ele chegasse nessa condição. E nós já lemos várias situações em que não apenas nos livros, mas também em trabalhos de desobsessão, em trabalhos de assistência a espíritos sofredores, em grupos mediúnicos, no momento em que o espírito entra em contato com o médium, ele começa então a ter ali uma percepção diferente do que está acontecendo com ele. Inclusive esse é um dos trabalhos, dos objetivos, dos trabalhos de incorporação. Porque através desse choque anímico, desse contato com essas vibrações elevadas mesmo que seja uma elevação modesta, porque os médiuns também são trabalhadores que estão se educando, que estão aprendendo, né? Mas comparado com a condição desses espíritos que estão sofrendo, as vibrações do médium são muito mais elevadas, muito mais equilibradas do que o próprio espírito. Nesse contato entre espírito, entre perispírito com perispírito, o espírito então, o sofredor, aquele que é o atendido, ele acaba então assimilando essas vibrações positivas que recebe dos médiuns. E quando, nesse caso, ele começa a entrar em desequilíbrio, nós temos então ali o pessoal do suporte, né, os trabalhadores de suporte que aplicam passes magnéticos no próprio médium para poder irradiar para o espírito sofredor. Então é interessante a gente perceber que esse efeito magnético tem esse lado positivo, como também tem um efeito negativo quando um obsessor, encontrando ali um espírito, um indivíduo, que apresenta ali uma fraqueza moral, uma facilidade para se desequilibrar, esse espírito então pode provocar esse desequilíbrio através dessas cargas magnéticas também. Então é aqui que nós vemos o lado positivo desse efeito. Jane colocou: ainda encarnados encontramos pessoas contra a filtração benéfica do amor, né? Sim, sempre encontramos em qualquer ambiente, né? Sempre presente. E continua aqui para nós. Então quem sois? Juízes? E derramou-se em lamúrias que nos tocavam o coração. Lutei por 25 anos para reaver a herança que me cabia por morte de meus avós. E quando a vi nas mãos, a morte me arrebatava ao corpo sem piedade. Não me resignei a essa injunção e permaneci em minha velha casa. Desejava pelo menos acompanhar a partilha do espólio que me interessava, mas meus rapazes amaldiçoaram minha influência, impondo-me a cada passo frases venenosas e hostis. Não satisfeitos com as agressões mentais que me infligiam, começaram a perseguir minha segunda esposa, que lhes foi mãe ao invés de madrasta, administrando-lhes tóxicos por medicação inocente, até que a pobrezinha foi internada numa casa de loucos, sem esperança de recuperação. Tudo por causa do nosso rico dinheiro que os malandros querem pilhar. Diante de tal injustiça, pensei suplicar o favor dos seres que povoam as trevas, porque somente os gênios do mal devem ser os fiéis executores da grande vingança. Tentou enxugar as lágrimas de desespero e acrescentou: dizei-me, por que motivo terei alimentado infelizes ladrões, julgando acariciar filhos de minha alma? Casei-me quando moço, acalentando sonhos de amor,
e gerei espinheiros de ódio. E como a voz de Silas se fez ouvir, rogando calma, o infortunado vociferou, desabrindo: Nunca, nunca perdoarei. Recorri aos infernos, sabendo que os santos me aconselhariam conformidade e sacrifício. Quero que os demônios torturem meus filhos, tanto quanto meus filhos me torturaram. Pois é, exatamente, né, Andréia? Nós vimos também, né, no Livro dos Espíritos, falando sobre a justiça, amor e caridade, tratando do amor filial, né? Então, do amor filial, levando também para a piedade filial, que nós vimos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, levando essas relações em que famílias são formadas, infelizmente, nessa condição atual em que nós nos encontramos, né? E Joana de Ângeles lembra sempre que as famílias atuais são núcleos de reencontros de espíritos que, pela contingência da reencarnação, procuram se reequilibrar, né? Então, nós temos aí nesses casos espíritos, e temos inclusive, né, aqui em São Paulo, nos noticiários, aqui passa para quem no grande ABC, aqui na região metropolitana de São Paulo, uma filha que junto com a namorada acabou encontrando ali, né, outros comparsas e acabaram executando a família por causa de uma herança. Temos também ali outras personalidades que se encontram presas por causa disso tudo, né? Então quem são esses espíritos? Para nós nada mais são espíritos que criminosos, mas quais seriam as suas histórias? O que fez com que eles chegassem nessa condição? Então, lembrando que para cada situação que nós vemos hoje, nós vemos apenas ali a manchete, mas que nas entrelinhas nós temos ali uma longa e profunda história que trata do relacionamento desses espíritos, inclusive envolvendo, né, esses interesses materiais, interesses afetivos, em que nós temos ali traições, infidelidades, crimes que são cometidos, né? São detalhes diversos, né, soldado? A relação que eles tinham lá de aceitar, não aceitar, e depois vem ali a parte de herança, envolvendo ali tentativas de manipular ali o crime, assim, enfim, né? Pois é, então, enfim, são várias as situações que vão envolvendo, e nós vemos apenas a manchete, que é o que interessa para a mídia, levar apenas essa imagem. Mas nós, na verdade, nós que somos estudantes da doutrina espírita, e como eu falo para vocês, o mundo para nós, que somos estudantes da doutrina, é um grande laboratório em que nós vemos na prática tudo aquilo que nós lemos na teoria. Aqui, por exemplo, vemos aqui filhos que amaldiçoaram o pai, que assassinaram ali, que atingiram a madrasta em nome de uma herança. Aí a gente fala, nossa, mas que coisa, parece história de cinema. De repente você liga a televisão e vê uma notícia assim. E aí, da mesma forma, a gente vai pensar também, o que esses espíritos estão vivendo? Esses pais, por exemplo, que desencarnaram por esse assassinato. O irmão que desencarnou por esse assassinato. Eles se conformaram ou eles se revoltaram? Aqui, por exemplo, nós vemos um pai extremamente revoltado querendo vingança. Por outro lado, nós vimos no acolhimento daquela caravana que chegou no capítulo anterior que nós estudamos, alguns recém-desencarnados, que era o capítulo que nós vimos, tínhamos ali uma mãe que foi rejeitada pela filha, desprezada pela filha, e ela era que estava ali de prontidão esperando a filha voltar. Então, enquanto nós vemos ali uma mãe que compreende a dificuldade da filha, que se apresenta com sofrimento, aqui nós vemos um pai que quer destruir os filhos. E nesses casos que nós vemos, a gente fica se perguntando qual será a reação desses espíritos diante desses crimes, diante dessas situações todas que aconteceram. Qual será a história de cada um deles? Claro que, para nós, né, seria assim, de uma forma bastante simples, não é da nossa conta. Mas, como observadores que nós somos, nós estudamos os espíritos e sua evolução. Não interessando para nós personalidades, mas apenas ali entendermos como as coisas acontecem, por que as coisas acontecem e quais as consequências desses acontecimentos. André colocou, né, hoje, ao ver essas notícias, né, penso sobre o passado que tiveram e já vibro diferente, né, o que efetivamente aconteceu no mundo espiritual. Essa é a nossa visão, André. A gente sai da simplicidade do sensacionalismo e a gente começa a entender, porque esse é o papel de todo estudante. A gente tem que ver, encaixar isso no nosso mundo hoje. Recentemente eu estava vendo um documentário que falava sobre a morte de Adolf Hitler.
lá no final da Segunda Guerra Mundial, quando então o exército soviético invadiu Berlim, ele se vendo sem saída, então a esposa cometeu suicídio, através ali do envenenamento. Oficiais que estavam com ele assassinaram os filhos, e depois Hitler tomou o veneno e deu um tiro na cabeça. Aí então, historicamente, os fatos foram esses. Mas, e espiritualmente, o que será que aconteceu? Como se não bastassem as próprias circunstâncias de toda a história dele, com todas essas personagens que o acompanhavam, veio ainda o suicídio. E a gente se pergunta qual o estado desse espírito no plano espiritual, qual foi o seu estado e qual é o seu estado atual depois da desencarnação. Porque não basta apenas as atitudes que ele tomou, ainda cometeu suicídio. Observem que nós não estamos nos prendendo à personagem, mas nós vemos ali as circunstâncias dos espíritos no mundo espiritual a partir das escolhas que fizeram. Então, como estudantes da doutrina, a gente tem essa percepção transcendental, nós transcendemos então a visão imediata e simplista dos fatos e aprendemos através das consequências espirituais. Né? Bom dia, Marião. O Flávio colocou lá em cima, né? Terrível, né? E ontem passou um filme de terror que era assim, um grupo como perseguindo uma família e no fim eram os filhos que queriam a herança, né? Lembrei desse trecho do livro, né? Pois é, na prática a gente vê, né, Flávio? O soldado colocou, talvez o cárcere dela seja a vingança, né? E nem faça diferença, pois existe o perdão, né? Então, mas aí esse perdão que é a parte complicada, que a gente viu aqui, né, soldado, que esse pai, por exemplo, ele falou assim, eu não recorro aos santos, porque os santos vão dizer que eu tenho que perdoar. E eu não quero perdão, eu quero vingança. Então, o perdão ali, nesses casos, são situações problemáticas, né? A existência de tais espíritos nos sinaliza que ainda estamos em um planeta de provas e expiações, né? Pois é. A Jane colocou, né, assim, mas temos a reencarnação que pode mudar tudo ou não, né? Depende de cada espírito querer mudar, seguir em frente, sofrendo, sim, né, com o olhar do futuro, né? O detalhe, né, Jane, é que a gente percebe que no plano espiritual tem essa questão do perdão ou da revolta. Depois nós temos os mecanismos evolutivos que vão vir, por exemplo, através da reencarnação. Lembrando que muitos espíritos, por completa incompatibilidade, eles são distanciados um do outro por um tempo para depois serem reaproximados, né? Então a reencarnação ela é aplicada desde que ela traga algum efeito positivo, né? Principalmente nessa época que nós estamos agora, em que é possível nós vislumbrarmos uma transformação mais efetiva dos espíritos. E não apenas jogarmos todo mundo junto para ver o que vai dar. Em certas circunstâncias, o que vai dar já é previsto, né? É a desgraça com certeza. E quando a gente fala na reencarnação futura, a gente lembra que essa existência atual já seria uma reencarnação em que eles deveriam se entender. Então aquilo que era para um reajuste acabou piorando e vai ter a próxima, depois a próxima, depois a próxima, e a gente fica se perguntando quanto tempo essa história agora vai se desenrolar. Né? Eis o problema, né? Pois é, né? Não dá para eu nascer assim, não nasceu não. O que a gente vai, né, aprender agora com essa visão mais ampla que a gente tem sobre a realidade do mundo espiritual é exatamente assim. Você está assim, você está assim, e não apenas está assim, mas houve uma causa, você está assim é o efeito, e depois vem as consequências e vem também ali todas as ações para fazer com que esse processo se transforme. Vamos lá então, continuando aqui. Então ele colocou, né, nunca perdoarei. Recorri aos infernos, sabendo que os santos me aconselhariam conformidade e sacrifício. Quero que os demônios torturem meus filhos, tanto quanto meus filhos me torturaram. Transformando o choro convulso em gargalhadas estridentes, passou a bradar: meu dinheiro, exijo meu dinheiro. O assistente voltou-se para Urzil e considerou compadecido. Sim, por agora a situação de nosso amigo é demasiado complexa. Não pode ausentar-se da grade sem prejuízo. Ou seja, né, se ele sendo liberto, certamente ele recorreria de novo a todos ali aos expedientes para poder atingir os filhos, né? E aqui a gente lembra também que nesse caso nós temos ali o espírito nessa condição que teve uma causa. Quando a gente lembra lá no livro Libertação, quando então nós tivemos ali André Luiz, né, com
todos os trabalhadores do plano espiritual observando os obsessores daquela jovem Margarida, quando ele volta, então, ele percebe que muitas causas se encontravam lá atrás, afetando, por exemplo, o filho de um, afetando o outro de alguma forma, e você volta lá atrás e conserta aquele ponto, rapidamente ele se transforma. Então tem alguns casos em que você mexendo na causa, tudo se resolve. Tem outros casos que se tornam mais complexos, como esse que nós estamos vendo. Deixamos o doente imprecando contra nós, de punhos cerrados, e abeiramo-nos de outra cela. Ante a palavras de Silas, que nos recomendava observar o quadro em foco, fitamos o novo enfermo, um homem profundamente triste, sentado ao fundo da prisão, de cabeça pendida entre as mãos e de olhos fixos em parede próxima. Seguindo-lhe a atenção no ponto que concentrava os seus raios visuais, a modo de espelho invisível retratando-lhe o próprio pensamento, vimos larga tela viva em que se destacava enluarada a rua de grande cidade, e na rua conseguimos distingui-lo no volante de um carro, perseguindo um transeunte bêbado, até matá-lo sem compaixão. Achávamo-nos diante de um homicida preso e constrangedores quadros mentais que o encerravam em punitivas recordações. Notava-se-lhe a intraduzível angústia entre o remorso e o arrependimento. Aqui me veio lembrar agora essa cena dele atropelar esse homem intencionalmente, né, como homicida que foi. É um filme coreano que eu assisti há alguns anos, que falava, né, naquela época em que saiu aquele filme, né, A Morte Está ao Seu Lado, né, ela fez muito sucesso. Inclusive, Jane, teve aquela época em que passava no CELD, o Cine CELD, que acontecia aos domingos à tarde, em que eles assistiam a um filme e depois faziam comentários doutrinários. E esse filme, né, acabou sendo um deles, né, A Morte Está ao Seu Lado. E aí então mostrava, né, então os filmes coreanos, tailandeses fizeram muito sucesso naquela época. E aqui eu me lembro de uma cena daquele filme em que um homem acabou desencarnando num acidente de moto numa esquina de uma rua. E aí então tinha uma pessoa que morava ali, acho que era um jovem que morava ali naquela casa, perto da esquina, em que toda noite ele ouvia aquele acidente. Era aquela moto que vinha, derrapava, batia num poste, latas de lixos que rolavam e a pessoa desencarnava. Todos os dias aquela imagem se repetia. Kardec, agora entrando na doutrina, no livro Céu e Inferno, falava sobre um mendigo que se suicidou lá no Cine Debate, né, Dudu? Muito legal isso daí, eu acho bem bacana, bastante ilustrativo. Então tem no livro Céu e Inferno um suicida, que ele era um mendigo, ele subiu então num farol, né, que ficava ali numa região praiana ali de Paris, se eu não me engano, uma região praiana não, né, numa região próxima ali, e então ele se jogou lá do alto. E o drama que ele vivia era se ver caindo ininterruptamente sem chegar no final. É aquela sensação de queda dolorosa que ele ficava repetindo constantemente pelo ato que ele praticou. Então, nesse estado de perturbação, é muito comum os espíritos ficarem revivendo aquela imagem constantemente. E isso a gente lembra sempre que pode fazer com que o espírito facilmente entre no estado de loucura. O desequilíbrio mental de você se ver daquela forma torturado, né, e por isso que nós vemos naqueles filmes antigos, né, ou filmes até atuais também, que você tortura o indivíduo, fazendo ali uma lavagem cerebral a ponto de levá-lo a quase um estado de loucura, é uma realidade. Em que ele fica vendo cenas, fica ali ouvindo sons, aquela coisa toda, ele chega num estado traumático que ele entra completamente num desequilíbrio. E é aí que então depois, para muitos desses espíritos, a reencarnação acaba sendo ali o melhor recurso. Só que o espírito reencarna numa condição de desequilíbrio mental muito grande. E aí não é à toa que depois ele fica encarnado, não tendo uma clareza de ideias, mas ele guarda as impressões. Então ele tem ali síndromes diversas, acaba muitas vezes sendo ali hospitalizado no manicômio, mas isso faz parte de um processo que não era assim. Reencarna aquele espírito que traz uma grande perturbação e a reencarnação vai resolver o problema dele.
Algumas vezes ele vai reencarnar durante 2, 3, 4 reencarnações, até que ele comece a esboçar um certo equilíbrio. Então, viver essas imagens repetidamente é possível levar o espírito a um estado de loucura. Então vamos lá. Tá, notava-lhe intraduzível angústia entre o remorso e o arrependimento. O leve chamado de Silas despertou como fera roubada a inquietação do sono. Ou seja, né, assim que foi chamado, ele rapidamente acordou e já teve ali, né, acordou já de uma forma agressiva. Intuitivamente precipitou-se sobre nós num salto espetaculoso que a enxovia conteve e braniu: não há testemunhas, não há testemunhas. Não fui eu quem atropelou o infeliz, não obstante o odiasse com razão. Que pretendem de mim? Denunciar-me? Covardes! Espreitavam então a rua morta? Não respondemos. Silas, após fitá-lo compadecido, falou: deixemo-lo. Está completamente enleado às recordações do crime que cometeu, crendo continuar, depois da morte, a escarnecer da justiça. Hilário, estupefato, interferiu, ponderando: naquele doente que vimos, cercado pela figura dos 3 mancebos, e neste companheiro que contempla uma cena de morte? Nosso amigo apreendeu-lhe o pensamento e completou a anotação asseverando: vimos 2 irmãos infelizes vivendo entre as imagens mantidas por eles mesmos, através da força mental com que as alimentam. Nesse instante alcançávamos o 3º cubículo, em que um homem ferridento esvurmava as feias chagas usando as próprias unhas. A atmosfera, francamente pestilencial, exigia enorme disciplina contra a eclosão de nossas náuseas. Então, ali, só voltando um pouquinho, aqueles 2 espíritos, então, que pela força mental que alimentavam, que reviviam, então, aquela experiência que eles tiveram. Aqui, então, nós poderíamos desdobrar essa passagem, né, falando sobre a potência do pensamento, a capacidade criativa e também a capacidade destrutiva do pensamento. Então hoje nós temos terapias diversas que falam sobre meditação, que falam sobre técnicas de concentração. Temos ali terapias diversas que buscam a harmonização, né? Como é o caso, por exemplo, do yoga, do Tai Chi Chuan. Temos ali também outras técnicas de musicoterapia, arte-terapia, tudo visando a harmonização. Assim como filosofias também, né? Que levam à concentração, à meditação. Então são práticas que nós temos hoje que falam exatamente sobre o controle mental, a harmonização, o equilíbrio. Nesse caso que nós estamos vendo aqui, a força mental é um trem descarrilando, um trem completamente desgovernado, destruindo tudo pela frente de uma forma ininterrupta. É o que nós vemos então, o que a nossa mente é capaz de produzir, e também não é à toa que o nosso corpo físico acaba somatizando também muitos dos desequilíbrios mentais que nós produzimos, criando doenças. São tumores, são aneurismas, são desequilíbrios metabólicos diversos, porque as pessoas vivem isso. Então, é uma tendência hoje que nós vemos a medicina começar a ver as pessoas não apenas num organismo biológico, mas vendo as pessoas também através, né, desse olhar mais não espiritualista necessariamente, porque a medicina ainda não entra de uma forma efetiva nesse campo, mas vendo as pessoas pelo seu psiquismo, vendo as pessoas pelos seus pensamentos, que através desse tratamento mental, muitas doenças acabam se transformando, acabam sendo tratadas e devidamente curadas também. Então hoje, né, nós temos médicos que a primeira pergunta que ele faz não é qual é o seu problema, a primeira pergunta é como você está. E aí então, através de como você está, a pessoa começa a relatar a sua experiência e a partir dali ele já faz uma conexão sobre aquilo que ela sente, sobre aquilo que ela vive, para aquilo que ela está sofrendo naquele momento. E não apenas uma prescrição de um medicamento para curar aqueles sintomas que ela está vivendo. Então hoje, né, os bons médicos já fazem essa análise, vendo o indivíduo, como Joana de Ângeles fala para nós, né, num homem integral.
É o homem na sua vida social, é o homem com o seu corpo biológico, é o homem vivendo ali o seu psiquismo, e é também o homem vivendo a sua espiritualidade. E para aqueles que vão além, não apenas a espiritualidade, mas vendo também a sua vida espírita. Porque existe uma diferença significativa. Você ver a sua condição espiritual é você se ver como um ser imortal, é ver a sua fé, suas crenças. Ver o seu aspecto espírita é de que forma que você se relaciona com o mundo espiritual através, por exemplo, das influências espirituais. Então essa medicina hoje tende a olhar de uma forma integral, de uma forma holística o indivíduo. Exatamente porque nessa situação que nós vimos aqui, essa mente desequilibrada, ou essas mentes desequilibradas, provocam esses estragos que vão perdurar durante séculos, muitas vezes. A Didima colocou, pelo menos já não se duvida de que o estado emocional é fundamental para a cura, né? Infelizmente a gente tem muito ainda que percorrer, né, Didima? Da medicina, do tratamento, porque as pessoas ainda são vistas como uma doença, como um órgão, como um corpo físico, né? Então, felizmente, os bons profissionais olham realmente o indivíduo pelo seu psiquismo, pelas suas emoções, e fazem uma correlação com aquilo que ele vive no seu corpo físico. Então, para a gente ver, né, como é importante a gente ver, colocando aqui de novo, né, vimos dois irmãos infelizes vivendo entre as imagens mantidas por eles mesmos, através da força mental com que as alimentam. Então eles têm aquelas imagens e ainda por cima potencializam aquelas imagens pela força mental. Vimos aqui então se aproximando de uma terceira cela, e como foi colocado aqui por André Luiz, né, de uma expressão até bastante forte, a atmosfera francamente pestilencial exigia enorme disciplina contra a eclosão de nossas náuseas. É aquele caso, né, de carne em decomposição que eles sentiram logo naquele início, né? E diz aqui então, assinalando-nos a presença, avançou para nós, clamando amargamente: compadecei-vos de mim, sois médicos? Atendei-me por amor a Deus, vede os detritos em que me apoio. Voltei-me de imediato para o chão, seguindo-lhe os gestos, e notei efetivamente que o mísero se movimentava num montão de sujeira, coberto por filetes de sangue podre. Ou seja, né, pedaços de pele que ele ia arrancando do próprio corpo, porque era a ideia que ele mantinha, né, do corpo físico em decomposição. Então eram aquelas chagas, aquelas feridas que ele coçava, que machucava. Então ele estava, na verdade, ali, né, destruindo o corpo físico e mantendo aquilo no chão, porque era a sua criação mental. E lembra que nós estudamos, né, no Mobiliário de Além-Túmulo, que falava sobre as criações mentais, não apenas de objeto, mas o próprio perispírito sendo moldado de acordo com aquilo que o espírito cria na sua mente. A Didima colocou ainda um grande caminho a percorrer, mas acha que já estamos a passos largos, né, para unir medicina à religiosidade, né? Digo religiosidade e não religião, né? Então, o caminho, o primeiro passo já foi dado, né, Didima? Vamos torcer para que isso agora seja assim um avanço mais rápido e mais efetivo para os nossos profissionais, né? Que nós temos hoje faculdades que estudam religiosidade também, né? Espiritualidade, na verdade. Então, vendo ali o aspecto espiritual, levando em consideração a crença das pessoas. Mas daí, né, estava até conversando com o André um tempo atrás, falando sobre isso, né, que nós temos hoje faculdades que implementaram a matéria, né, de espiritualidade. Mas para você ver a espiritualidade no indivíduo, nas suas crenças, para você levar em consideração a medicina espiritual, de fato, e ver a espiritualidade como uma religiosidade, como uma realidade, não apenas como uma crença, ainda há uma distância ainda muito grande, infelizmente, né? Então ele se movimentava coberto no chão, coberto por filetes de sangue podre. Somente depois de mais ampla atenção, averiguei que o quadro repugnante era constituído pelas emanações mentais do companheiro infeliz sobre nossos olhos. Então, Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8 do Livro dos Médiuns, Kardec fala bastante sobre isso, que na verdade, né, era do mesmo conteúdo do Mobiliário de Além-Túmulo da Revista Espírita que nós vimos. Doutores, continuou ele em tom de súplica, há quem diga que roubei dos outros a fim de satisfazer meus vícios no alcoice que eu frequentava. Mas é mentira, é mentira.
Juro-vos que morava no bordel, por espírito de caridade. As mulheres desditosas requeriam defesa. Auxiliei-as quanto pude. Ainda assim, adquiri junto delas a enfermidade que me aniquilou o corpo físico e que ainda me empesta a respiração, convertendo-se aqui em meu próprio hálito. Socorrei-me por quem sois, socorrei-me por quem sois. A repetição dos rogos, contudo, derramava-se em tom imperativo, como se as palavras humildes do petitório fossem apenas o disfarce de uma ordem tiranizante. Então, aqui nós vemos então um indivíduo que ele baixa a voz naquele tom de uma falsa humildade para poder receber o atendimento que ele precisa, mas que na verdade a arrogância, o autoritarismo, a prepotência que ele vivencia ainda se encontra muito presente na sua personalidade, Então, eis aí uma situação que nós vemos bastante. Inclusive, nós já estudamos, quando estávamos ali em nosso lar, André Luiz fazendo uma visita ali nos portões da comunidade, da colônia, ele então teve aquele caso, que nós já comentamos várias vezes, de uma mulher que implorava para ser assistida, porque ela estava sofrendo muito e tudo mais. André Luiz ficou impressionado, e o segurança que se encontrava ali próximo dizia que ela não podia ser atendida, porque ela era uma enfermeira que tinha sido aborteira. E aí então ela pedia aquela ajuda humilde. Quando foi negado, então ela soltou os cachorros em cima do segurança. Então mostra que é aquela fala mansa, é aquela fala tranquila, e se nada dá certo, então aí você volta ao seu estado natural. E diz aqui para nós então, era um disfarce de ordem tiranizante. O assistente convidou-nos à retirada e explicou: é um antigo e inveterado gozador que despendeu em prazeres inúteis largos recursos que lhe não pertenciam. Por muito tempo ainda a mente dele oscilará entre a irritação e o desencanto, nutrindo o ambiente horrível de que se fez o fulcro desequilibrado. De regresso ao Tugúrio de Orzil, perguntei sem preâmbulos: nossos irmãos doentes desse modo estarão segregados até que se renovem? Perfeitamente, aclarou Silas bondoso. E que devem fazer para atingir a melhora necessária? Indagou Hilário com insofreável assombro. Nosso amigo sorriu e obtemperou. O problema é de natureza mental. Modifiquem as próprias ideias e modificar-se-ão. Entregou-se a ligeira pausa, mostrou novo brilho no olhar percussiente e acentuou com segurança: isso, porém, não é tão fácil. Consagram-se vocês, presentemente, a estudos especiais dos princípios de causa e efeito. Fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. Então, até esse trecho aqui, quando fala que as criações mentais preponderam, quer dizer que são ali intensas, são ali determinantes para nós vemos isso a partir da perspectiva espiritual. Mas aqui no mundo físico nós achamos que isso é normal. Então aquilo que eu penso, sou só eu que estou sabendo mesmo, então não faz muita diferença. E então quando a gente começa a estudar, falar sobre as conexões mentais que nós estabelecemos, sobre as doenças que nós sofremos, tanto no campo psíquico como no campo orgânico, no campo energético, a gente começa a ter uma noção. Então a doutrina traz para nós, na teoria, um entendimento sobre tudo isso. Mas a prática de nós vivermos realmente essa certeza, essa convicção, ainda se encontra um pouco distante, que nós somos ainda muito frágeis. Essa ideia que a doutrina espírita traz para nós é uma ideia muito recente, muito nova. Então nós estamos primeiro nos adaptando ao conhecimento. Depois, então, nós vamos viver na prática dela. Então é uma diferença que nós temos ainda, O Jânio colocou: ninguém nos convence de que estamos errados, Pois é, ainda temos essa dificuldade. Então, preponderam fatalmente em nossa vida. Libertam-nos quando se enraizam no bem que sintetiza as leis divinas, que nós estamos estudando no Livro dos Espíritos. Quando ele fala aqui sobre essa liberdade, lembra
daquele verso, né? Disciplina e liberdade. Essa disciplina mental, essa disciplina moral, nos traz essa liberdade a partir do momento em que nós nos afinizamos com as leis divinas. E encarceram-nos quando se firmam no mal, que nos expressa a delinquência responsável, enleando-nos, por essa razão, ao vinco sutil da culpa. Afirma velho aforismo popular na terra que o criminoso volta ao local do crime. Daqui podemos asseverar que, mesmo desfrutando a possibilidade de ausentar-se da paisagem do crime, o pensamento do criminoso está preso ao ambiente e à própria substância da falta cometida. E, reparando em nossa perplexidade, acrescentou: recordemos ainda o pensamento atuando à feição de onda, com velocidade muito superior à da luz, e lembremo-nos de que toda a mente é dínamo gerador de força criativa. Ora, sabendo que o bem é expansão da luz e que o mal é condensação da sombra, quando nos transviamos na crueldade para com os outros, nossos pensamentos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmos em circuito fechado e trazem-nos assim de volta às sensações desagradáveis, auridas ao contato de nossas obras infelizes. Estudamos 3 tipos de almas que deixaram a existência última, somente quadros tristes e lamentáveis, nos quais não dispõem de atenuantes que lhes empalideçam as faltas indiscutíveis. Ou seja, que eles cometeram crimes e não tem nada que possa amenizar aquilo que eles fizeram, porque eles fizeram, foram culpados, fizeram com intenção, continuam até agora vivendo tudo isso. Os filhos do nosso amigo que sofre a fixação de usura não receberam dele qualquer recurso de educação dignificante que os habilitem a ajudá-lo quando visitado pelas ondas do pensamento paternal, que voltam ao centro de origem carregadas pelos princípios mentais de ódio e egoísmo dos jovens litigantes. Aqui é aquela ideia da influência mental, né? Nós lembramos que os espíritos nos influenciam e as conexões mentais que nós temos com o mundo espiritual são conexões muito profundas. Então eu penso em alguém. Esse alguém recebe meu pensamento e depois produz alguma coisa em sua mente que vem de volta para mim. Se eu penso positivamente em alguém, esse alguém recebe esse meu pensamento positivamente e me manda de volta essas energias também positivas, nós dois nos beneficiamos. Agora, se eu penso em alguém por quem eu tenho antipatia, mando pensamentos negativos, esse alguém capta esse pensamento, alimenta também com pensamentos negativos e vem de volta para mim, eu recebo pior do que eu mandei. Então essa conexão rápida que acontece, como é colocado para nós em cima, a feição de onda que o pensamento se dispersa, né, ou se propaga, com velocidade superior à da luz, coisa que para nós não é fácil de compreendermos, né? E ele diz assim: lembremo-nos de que toda a mente é dínamo gerador de força criativa. Então, ao pensarmos, né, na velocidade com que o pensamento se propaga, na facilidade de assimilação que nós temos, e no efeito que isso provoca, na verdade nós estamos ali nos alimentando constantemente com ideias positivas ou negativas. Infelizmente, muito mais negativas que positivas. Então, nesse caso, ele pensa nos filhos, aí os filhos, de alguma forma, lembram do pai, e quando lembram do pai, lembram de uma forma negativa, e ele então recebe de volta esse pensamento com esse acréscimo que os filhos têm com essa carga negativa. E daí então fica aquele círculo vicioso. Nosso irmão que padece a fixação de remorso, não tendo expiado nos cárceres da justiça humana o crime que perpetrou deliberadamente, é aquele que atropelou aquele bêbado, né? Recolhe de retorno as ondas de pensamento que emite sem qualquer auxílio que lhe amenize o arrependimento doloroso. E o nosso companheiro, que se detém no vício, reabsorve as ondas de seu próprio campo mental, acumuladas de favores deprimentes, que a elas se incorporam nos lugares por onde passam, restituídas a ele mesmo com multiplicados elementos de corrupção.
Então, é a mesma coisa também aqui. Tudo aquilo que o seu pensamento fica fixado eram naquelas viciações de ordem sexual, de prazeres fáceis, provavelmente ali de bebidas, de fumos, de drogas, quaisquer que sejam, envolvendo tudo aquilo, e é exatamente o campo mental, o ambiente, o universo que ele criou em torno de si. E ele fica então alimentando tudo aquilo, trazendo inclusive as consequências, né, dos efeitos, as consequências daquilo que ele viveu. Eugênio colocou, deixa eu ver aqui, achamos que sabemos calar a voz da consciência, né? Ela sempre nos adverte antes da ação praticada, né? Então, é aquela ingenuidade que a gente tem, né, Jane? Eu penso, ninguém está sabendo, está tudo bem, mas quando nós pensamos é a própria consciência que está chamando ali a nossa atenção. Diante de nosso espanto, o assistente inquiriu: compreenderam? Sim, havíamos entendido. Sob forte emoção, Hilário considerou: agora percebo com mais clareza o benefício concreto da oração e da piedade, da simpatia e do socorro que na terra deveríamos dispensar sinceramente aos chamados mortos. Sim, sim, respondeu Silas, prestimoso. Todos estamos ligados uns aos outros na carne e fora da carne, e achamo-nos livres ou prisioneiros no campo da experiência, segundo as nossas obras, através dos vínculos de nossa vida mental. O bem é a luz que liberta, o mal é a treva que aprisiona. Estudando as leis do destino, é preciso atentar para semelhantes realidades indefectíveis e eternas. Calamo-nos preocupados e meditativos. Em razão disso, nosso regresso à mansão, depois de breve repouso na choupana de Orzil, foi consagrado à meditação e ao silêncio em torno das preciosas lições colhidas. Então aqui nós concluímos, né, esse nosso capítulo número 5, Almas Enfermiças. Vimos esses 3 casos. E aí então, né, eu só não entendi aqui, confesso para vocês, por que motivo esses 3 espíritos em especial foram recolhidos aqui. Depois eu preciso reler esse capítulo para ver se eu consigo entender exatamente qual foi o motivo especial por eles terem sido recolhidos. Porque nessa mesma condição em que eles se apresentam, vários outros espíritos também se apresentam. Porque aqui não teve, né, nenhuma causa especial que mostrasse neles ali a princípio qualquer sinal de arrependimento. Né? Depois eu vou reler aqui para a gente poder tirar isso a limpo, porque isso me deixou... Porque a gente imaginava, né, que eles estariam presos ali, mas já mostravam alguma coisa diferente, coisa e tal, né? Aquele, por exemplo, aquele pai, por exemplo, que odiava os filhos, odiava intensamente, então não tinha nada de especial para que ele fosse ali recolhido esperando que ele se beneficiasse, né? Então, enfim, eu vou pesquisar aqui depois, vou ler com mais calma, que de repente escapou aqui algum pequeno detalhe que eu não captei, que eu não percebi. Mas depois a gente vê direitinho isso daqui, eu passo para vocês com certeza. Né? Pois é, meu soldado, mas vários outros espíritos estavam nessa condição, né? Não entendi por que eles em especial. Vamos ver assim, né? A Jane colocou, né, tem um espírito que diz mais ou menos assim, né? Eu não me recordo de quem fui, mas me recordo do que fiz, né? Consciência chega fornecendo detalhes dos erros do passado, né? Então, é aquela história, né, Jane? Você pode não saber os fatos, como eu sempre falo, mas você sempre guarda as impressões. Então, e essas impressões vai claramente denunciar se o espírito é culpado ou se ele é inocente, né? A Gita colocou, né, e essas criaturas só irão ter ajuda quando mudar as formas pensamento. Pois é, não somente as formas, porque forma pensamento é uma consequência, né? Na verdade é mudar o sentimento deles. Porque todos nós temos formas de pensamento, nós criamos constantemente. Nós aqui, eu, vocês, nós estamos o tempo todo pensando, e o nosso pensamento é um gerador de formas que ficam em torno de nós. E nesse caso desses espíritos, eles continuam produzindo também. Então não é a forma pensamento vai ser uma consequência, não a causa. A causa é aquilo que eles estão sentindo, são os seus valores, né? Ficariam nesse sofrimento ininterruptamente. Essa é a grande tortura, é a grande expiação que eles estão colhendo no plano espiritual.
Mas eu vou pesquisar direitinho isso aqui depois, vou ler com calma para achar aqui o ponto e depois eu passo para vocês no nosso próximo encontro. Muito bem, fechamos por aqui então o